criança que avistasse a tal mulher perderia sua vida em poucos dias. As lendas urbanas japonesas são consideradas as mais assustadoras devido a aparições e criaturas com aparência fantasmagóricas. No início dos anos 2000, uma história começou a ganhar força e com a sua popularização, outros relatos muito semelhantes vieram à tona. Segundo as histórias, uma mulher muito alta aparecia principalmente para crianças e em poucos dias essas crianças adoeciam severamente e perdiam suas vidas ou simplesmente desapareciam. Hashishakusama é uma lenda urbana japonesa que se originou na cidade de Kagawa, na ilha de Shikoku. A lenda conta a história de uma criatura alta e esbelta, com uma aparência feminina e uma voz suave e sedutora. O nome Hashishakusama significa 8 pés em japonês, referindo-se à altura da criatura que supostamente media cerca de 2,5 metros. De acordo com a lenda, Hashishakusama se disfarçava de uma mulher comum, usando um chapéu de palha e um kimono comprido. Ela geralmente aparece nas áreas rurais do Japão, quando as pessoas estão sozinhas ou vulneráveis. Ela aborda suas vítimas e pede que elas a levem para casa, dizendo ser sua avó ou tia distante. Se a pessoa concorda em ajudá-la, Hashishakusama a segue até em casa, onde começa sua verdadeira natureza assustadora. Outras histórias narram que a aparição levaria as crianças para uma viagem para outras dimensões para serem suas escravas, pois ela se alimentaria do medo delas. Hashishakusama é conhecida por ter uma voz hipnotizante e uma risada assustadora, que pode fazer com que as pessoas percam a consciência. Ela também é capaz de esticar seus braços e pernas para comprimentos incríveis, permitindo que ela alcance suas vítimas de maneiras impossíveis para um ser humano normal. A criatura é relatada por ter habilidades sobrenaturais, como teletransporte, levitação e controle do tempo. Embora não haja evidências concretas de que Hashishakusama exista, a lenda urbana continua a assombrar a mente das pessoas no Japão. A história é frequentemente compartilhada em fóruns online de terror e em redes sociais. Apresentaremos agora 3 dos principais relatos coletados em fóruns onde pessoas que vivenciaram esse pesadelo compartilharam suas histórias. O primeiro relato era de um garoto de 20 anos e ele publicou isso em blogs e fóruns japoneses. E a história era a seguinte: ele disse que quando era criança, todo verão, ele passava parte de suas férias na casa de seus avós em uma área rural. Quando ele fez 8 anos de idade, foi mais uma vez passar alguns dias com os avós na casa de campo onde eles moravam. Em um fim de tarde, o menino estava brincando sozinho no quintal quando começou a ouvir barulhos estranhos ao seu redor. Sem conseguir localizar de onde esses barulhos estavam vindo, o menino começou a procurar então por eles. Ele não estava com medo, apenas curioso. Foi quando, bem ao lado da casa, o menino avistou uma mulher muito alta, que usava um chapéu e olhava fixamente para ele. O garoto percebeu que o barulho vinha da mulher e relatou que, apesar da aparência estranha, ele ficou ali, parado, olhando aquela mulher de sorriso congelante. Por fim, a mulher desapareceu. O menino entrou correndo em casa e contou a incrível descoberta para os seus avós, que, ao ouvirem o tamanho da mulher, ficaram assustados e explicaram para o garoto que ele tinha visto um fantasma de nome Hashishakusama e que a criança que avistasse a tal mulher perderia sua vida em poucos dias. Para proteger o menino, seus avós chamaram por uma feiticeira local que colocou o garoto dentro de um quarto protegido com sal grosso por alguns dias enquanto ela fazia feitiços de proteção.
Passados dias, o menino então foi retirado do quarto e levado para longe dali. A orientação era que ele não retornasse àquelas terras nunca mais, ou a Hashish Akuzama acharia ele e daria fim à sua vida. A feiticeira deu algo ao menino, um pequeno pergaminho, e o instruiu a carregá-lo sempre consigo. Verdade ou não, muitos outros relatos semelhantes na mesma região começaram a vir à tona. O próximo relato era de um garoto de 18 anos e ele escreveu no mesmo fórum de internet que ele acreditava que seu primo, de nome Ken, teria visto a mesma aparição alguns anos atrás. Ele contou que a família de Ken estava passando por sérios problemas financeiros e com isso perdeu a sua casa para o pagamento de uma dívida. A família em questão se mudou para um prédio antigo, com poucos moradores em uma área muito violenta da cidade, pois era o único local que eles podiam pagar pelo aluguel naquele momento. Por meses, todas as vezes que os primos se encontravam, Ken contava que ele conversava com uma mulher muito alta que aparecia no corredor do seu prédio, que às vezes ela aparentava ser ainda mais alta, porque a sua cabeça ficava encurvada para não pegar no teto. A moça era simpática, porém seu sorriso dava medo no menino. Às vezes ela estava de chapéu e outras vezes com um véu no rosto. Ken contraiu uma doença respiratória grave, ocasionada por fungos do prédio antigo, e veio a óbito. E ao saber do primeiro relato, o primo de Ken decidiu compartilhar sua história, pois acreditava que, na verdade, a responsável pela partida de Ken era a Hashish Akuzama. Outro relato foi o de uma jovem de 22 anos. Ela acompanhou as conversas nos fóruns onde relatavam as aparições da tal mulher alta. Cética, ela disse várias vezes que se tal mulher existisse, ela gostaria de ver. Foi quando a jovem retornou ao fórum para contar sua experiência. Em um fim de tarde, a garota estava sentada na praça esperando por seu namorado, quando uma sombra enorme se formou atrás dela. Ao virar para olhar o que era, a menina viu uma mulher magra, muito alta e de sorriso amedrontador, que olhava para ela sem dizer nenhuma palavra. Assustada, ela se levantou, porém não conseguia andar. Ela ficou parada ali, apenas observando. Foi quando seu namorado chegou e a abraçou por trás, assustando ainda mais a garota. Quando ela olhou novamente, a mulher não estava mais ali. Ela questionou seu namorado se ele tinha visto alguém, mas o rapaz não havia visto nada. A menina relatou ainda que vinha sofrendo com pesadelos com a mulher que tinha visto, porém ela parou de responder ao fórum e ninguém sabe o que aconteceu de fato com ela. De onde essa aparição surgiu? Ou o que há por trás dessas histórias? Seria ela um fantasma ou um tipo de demônio que recolhe almas? Separamos aqui os principais relatos, porém muitos outros surgiram. Se eles são reais ou não, talvez nós nunca saberemos. Deixe seu like e se inscreva. Se você quer ajudar o canal, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, ou se conhece algum outro relato envolvendo a Hashish Akuzama. Prepare-se para se assustar com a história da Brown Lady of Harrenhal. Essa é uma história arrepiante de uma aparição assustadora que tem assombrado uma antiga mansão inglesa há séculos. Acompanhe-nos em uma jornada intrigante através da história dessa casa assombrada e descubra a verdade por trás da lendária aparição da Brown Lady.
Prepare-se para se surpreender com os eventos estranhos e assustadores que aconteceram nessa mansão e para se perguntar se a Brown Lady realmente existe. Esse é um vídeo que você não pode perder. O caso da Brown Lady of Hyam Hall é um dos mais famosos e intrigantes relatos de fantasmas da história. Ocorreu no século XVIII em Hyam Hall, uma grande mansão localizada na Inglaterra. Hyam Hall é uma mansão histórica localizada em Norfolk, Inglaterra, e é conhecido por sua ligação com uma das mais famosas histórias de fantasmas do Reino Unido, o fantasma de Lady Dorothy Walpole, irmã do primeiro-ministro britânico Sir Robert Walpole. A história começa no início do século XVIII, com a trágica vida da Lady Dorothy Walpole. A vida de Lady Dorothy foi marcada por muitas tragédias e desgraças. Em algum momento antes de 25 de julho de 1713, ela se casou com Charles Townshend, segundo Visconde Townshend, e se tornou sua segunda esposa, um homem muito poderoso e influente na Inglaterra do século XVIII. Lady Dorothy nasceu em uma família nobre, mas sua vida não foi fácil. Em 1716, Lady Dorothy foi acusada de adultério. A acusação foi feita pelo próprio marido de Lady Dorothy, Charles, e ela foi condenada a viver em prisão domiciliar no Hyam Hall, a grande mansão onde o caso da Brown Lady of Hyam Hall ocorreria mais tarde. Além de ser acusada de adultério, Lady Dorothy também sofreu outras desgraças em sua vida. Ela perdeu vários filhos pequenos devido a doenças e infecções, e sua irmã mais velha, que era sua confidente, também morreu cedo. Além disso, ela teve que viver com o estigma da acusação de adultério, que foi um escândalo na época. No ano de 1726, foi a última vez que Dorothy foi vista com vida, mas sua história não acabou ali. A história do fantasma de Hyam Hall começa em 1936, quando o fotógrafo da revista Country Life, Hubert Provand, e seu assistente Indra Shira teria visto uma forma de vapor a criar gradualmente a silhueta de uma mulher, conforme relatado para a mesma revista. A fotografia, conhecida como The Brown Lady of Hyam Hall, foi publicada na revista e rapidamente tornou-se famosa, e é considerada uma das mais famosas fotos de fantasmas já tirada. A famosa foto tem a escadaria principal de Hyam Hall como plano de fundo, mas não é sua beleza estética que chama a atenção dos olhos, e sim o registro do fenômeno paranormal. Uma figura translúcida parece flutuar escada abaixo. Essa foi a primeira vez que a aparição foi relatada. Apesar disso, nem todos acreditam nessa história. Para os críticos, Shira poderia ter passado gordura na lente da câmera para criar a ilusão de ótica, ou então provocado uma dupla exposição. Outra teoria seria de que Indra Shira desceu as escadas durante a exposição, uma vez que na época as câmeras fotográficas demoravam mais para finalizarem a captura. Desde então, várias outras pessoas relataram terem visto o fantasma, geralmente descrevendo-a como uma figura vestida de marrom com uma expressão triste no rosto. Algumas pessoas ainda acreditam que o espírito de Lady Dorothy ainda está preso à mansão devido à sua triste história e à sua prisão naquele lugar. Outros ainda acreditam que pode ser uma manifestação de algum tipo de energia paranormal. Os relatos de avistamentos de Brown Lady of Hyam Hall não começaram com a foto da revista, mas remontam ao século XVIII e dizem respeito a uma aparição fantasmagórica de uma mulher também vestida de marrom que teria sido vista naquela casa, Hyam Hall, uma propriedade que é histórica localizada na Inglaterra. A aparição, já naquela época, era retratada como uma mulher jovem e bonita, com cabelos longos e escuros, vestida com um vestido marrom antigo. Os primeiros relatos desses avistamentos da Brown Lady datam, na verdade, de 1764.
quando a propriedade era residência de uma família aristocrática inglesa. Segundo a lenda, a aparição teria sido vista pela primeira vez por funcionários daquela mansão, que afirmavam ser uma mulher fantasma que deslizava pelo corredor do segundo andar. Outros membros da mesma família também afirmaram terem visto a aparição em diferentes ocasiões. Existem várias teorias sobre o que pode ter acontecido com Lady Dorothy Walpole, algumas das quais sugerem que ela foi assassinada pelo marido, outras que ela foi vítima de uma doença contagiosa, varíola, e ainda outras que ela simplesmente fugiu. Mas quem é a verdadeira Brown Lady of Harrenhal? O que ela quer? E por que ela continua aparecendo na mansão? O mistério do desaparecimento de Lady Dorothy Walpole e a existência do fantasma de Harrenhal continuam a intrigar os visitantes e os moradores daquela área. E você, o que pensa sobre isso? Você acredita em fantasmas, assombrações, aparições? Deixa aqui no comentário qual a sua opinião sobre essa história. E se gostou, clica no like e se inscreve em nosso canal. Prepare-se para mergulhar no mundo do inexplicável e do desconhecido. O Mothman é uma figura misteriosa que tem sido relatada há décadas em uma pequena cidade americana. Alguns dizem que é uma aparição sobrenatural, enquanto outros acreditam que é apenas uma lenda urbana. No nosso vídeo de hoje, vamos investigar os relatos e as teorias sobre o Mothman e tentar descobrir a verdade por trás dessa criatura enigmática. Prepare-se para ser surpreendido e questionar tudo o que você acredita ser verdade. O Mothman é um ser lendário que tem sido relatado desde o final dos anos 60, especificamente na região de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, Estados Unidos da América, e desde então tem sido objeto de muitas histórias e lendas. O Mothman é descrito como um ser humanoide com asas de morcego, olhos brilhantes e uma aparência assustadora, muitas vezes comparado a uma grande mariposa ou um morcego. Ele é frequentemente associado a eventos estranhos e tragédias, incluindo a queda da Silver Bridge, que ligava Point Pleasant a Ohio. Nesse vídeo, exploraremos os relatos famosos do Mothman, suas características e as teorias sobre a sua existência. A primeira menção conhecida do Mothman veio em 1966, quando 5 trabalhadores da construção civil afirmaram terem visto um ser alado com olhos vermelhos brilhantes em uma área próxima ao rio Ohio. Desde então, mais de 100 testemunhas relataram terem visto o Mothman. Os relatos de avistamentos do Mothman são geralmente consistentes, descrevendo a criatura como tendo cerca de 1,80 m de altura, com asas enormes e um corpo humanoide. Ele também é descrito como tendo uma pelagem escura e brilhante e com olhos que parecem emitir luz. Algumas testemunhas afirmam que o Mothman emitiu sons estranhos, enquanto outros relataram terem sentido um forte odor desagradável enquanto a criatura estava perto. A
história do Mothman ganhou ainda mais atenção quando a Silver Bridge, um importante ponto de passagem sobre o rio Ohio, desabou em 1967, matando ao menos 46 pessoas. A tragédia aconteceu poucos meses depois de muitos relatos de avistamento do Mothman. Inclusive, os sobreviventes relataram terem visto a criatura antes da tragédia. Além disso, muitos relatos de aparições do Mothman foram observados antes de outros eventos importantes, como o desastre nuclear de Chernobyl em 1986 e o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Isso tem levado algumas pessoas a acreditarem que o Mothman é capaz de prever eventos catastróficos futuros. Especialistas acreditam que o Mothman pode ser uma espécie de pássaro raro ou animal desconhecido, enquanto outros acreditam que ele é apenas uma lenda urbana criada por testemunhas enganadas. Alguns pesquisadores acreditam ainda que a descrição do Mothman pode ser explicada por um falcão peregrino ou coruja. Poderia ser uma espécie desconhecida de pássaro ou morcego, quem sabe? Enquanto outros acreditam que ele é uma espécie de espírito ou entidade sobrenatural. No entanto, até o momento, nenhuma evidência concreta foi encontrada para confirmar a existência da criatura, a não ser os relatos de avistamentos de testemunhas. Uma das histórias mais famosas sobre o Mothman é o caso do casal Roger e Linda Scarberry, que afirmaram terem visto a criatura enquanto dirigiam pela área de TNT, uma antiga fábrica de explosivos abandonada. Eles relataram terem visto uma criatura com asas perto da estrada, e essa criatura os perseguiu enquanto eles dirigiam em alta velocidade. Outras testemunhas também relataram avistamentos semelhantes na mesma região. O Mothman é uma criatura lendária que tem sido relatada por testemunhas ao longo dos anos, embora muitos possam argumentar que se trata de uma invenção ou de um fenômeno natural mal interpretado. Os relatos coerentes e consistentes de avistamentos sugerem que poderia sim haver algo mais macabro sobre essa criatura. Independente do que realmente é, o Mothman continua a ser uma das criaturas mais fascinantes e enigmáticas da história moderna. Alguns acreditam que ele é um ser extraterrestre, enquanto outros acreditam que ele é uma espécie de animal desconhecido. E você? O que acredita sobre essa criatura sobrenatural? O navio fantasma Lyubov Orlova é uma história assombrosa de um navio abandonado que foi visto flutuando pelo oceano sem tripulação. Alguns dizem que avistar um navio abandonado pode representar um presságio de má sorte, enquanto outros acreditam que isso é apenas uma lenda urbana. No nosso vídeo de hoje, vamos desvendar os fatos reais sobre esse caso e investigar as teorias sobre o que realmente aconteceu com esse navio. Prepare-se para ser surpreendido e descobrir o mistério por trás do navio fantasma Lyubov Orlova. O navio Lyubov Orlova foi construído na União Soviética em 1976 e inicialmente utilizado como navio de cruzeiro turístico, levando os passageiros a lugares remotos do Ártico e Antártico. E foi em uma noite escura e tempestuosa no oceano quando o navio de cruzeiro Lyubov Orlova foi
abandonado pela sua tripulação. O vento soprava forte e as ondas batiam violentamente contra a embarcação, enquanto os homens desesperados deslizavam pelas cordas para alcançar o barco salva-vidas. Porém, duas outras histórias rondam esse acontecimento. Dizem que o navio Lyubov Orlova tinha uma jornada marcada por dívidas incontroláveis e problemas legais, e seus credores amaldiçoavam a embarcação todas as vezes que ela saía em viagem, desejando que o navio afundasse, pois não conseguiam receber o que lhes era devido. Outra teoria ainda mais sombria é que a tripulação de trabalhadores do navio Lyubov Orlova era arrogante, e alguns homens se julgavam no direito de se aventurar forçadamente com mulheres que estivessem a bordo durante as viagens, fazendo do navio Lyubov Orlova um verdadeiro palco de sofrimento e agressão. Independente da versão que seja verdadeira, as pessoas ligam que o fato da tempestade ter assolado o navio foi uma forma de acabar com toda a energia ruim que as pessoas depositavam ali, sejam por palavras ou por ações. Mas energia é algo que não se esvai facilmente, e as pessoas que não conseguiram se salvar nos botes naquela noite de tempestade ficaram presas eternamente no navio, fazendo dele uma embarcação fantasma. O navio foi recolhido e ancorado por muitos anos. Em mau estado de conservação, o navio russo estava desativado desde 2010, atracado em St. John's, em Newfoundland, no Canadá. Necessitando de reparos e com pouco mercado, acabou vendido como sucata para Neptune International Shipping, da Tortoia, Ilhas Virgens Britânicas, em 2012, por apenas $275 mil. O plano da empresa era desmontar o navio para reaproveitar o metal e outros materiais utilizados em sua estrutura. E em 2013, eles o removeram do porto de St. John's, Newfoundland, e o rebocaram para o mar aberto até seu destino final, onde seria vendido como sucata de reaproveitamento. No entanto, durante o transporte, o cabo de reboque se rompeu e o navio partiu sozinho para a imensidão do oceano. Ele desapareceu sem deixar rastros, mas o navio Lyubov Orlova não estava sozinho, pois dentro dele haviam almas presas em seu desespero. O navio foi avistado pela última vez em 13 de janeiro de 2013, cerca de 300 milhas a leste de Newfoundland. As autoridades marítimas iniciaram uma busca, mas não conseguiram encontrar o navio. Ele foi dado como perdido e seus passageiros e tripulação que estavam dentro dele no momento do reboque foram declarados como desaparecidos. Toda vez que um navio é rebocado, é necessário ter pessoas a bordo em comunicação com outro navio, para caso incidentes assim aconteçam, a comunicação via rádio possa localizá-lo. Mas não foi esse o caso. Desde então, o navio se tornou objeto de uma série de avistamentos e teorias da conspiração, com relatos de que ele na verdade estava tomado por entidades e agora havia se tornado um navio fantasma. O navio foi avistado pela primeira vez perto da costa da Irlanda. Os habitantes da cidade costeira de Rockall viram algo inacreditável. Lá estava ele, o navio fantasma Lyubov Orlova, surgindo das águas agitadas como se saído de um conto de terror. A tripulação e os passageiros, se é que ainda haviam alguns a bordo, eram invisíveis, mas as luzes do navio brilhavam intensamente contra a escuridão da noite. Os moradores da cidade ficaram paralisados de medo e espanto, tentando entender como aquela embarcação poderia estar ali, depois de ter sido dada como perdida no oceano. Mais de 20 pessoas relataram o avistamento para as autoridades marítimas, mas nenhuma explicação satisfatória foi dada. Outro avistamento chocante ocorreu na costa da Escócia, região próxima ao primeiro relato, quando um grupo de pescadores relatou ter visto o navio se aproximando rapidamente de sua embarcação. Eles disseram que as janelas do navio estavam quebradas e as luzes piscando, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção. Eles tentaram se comunicar com o navio via rádio, mas não houve resposta, e da mesma forma que o navio apareceu, ele desapareceu.
As autoridades marítimas afirmavam que o navio estaria se desintegrando e afundando, mas outras pessoas chegaram a dizer que, na verdade, ele estaria sendo usado para transportar drogas ou até mesmo como uma base flutuante para atividades ilegais, principalmente após relatos de que o navio foi visto na costa da Noruega com as luzes acesas e a bandeira russa hasteada. Algumas pessoas acreditavam que o navio estaria sendo controlado por uma tripulação fantasma ou até mesmo por extraterrestres. Esses avistamentos e relatos chocantes só aumentam a mística em torno do navio Lyubov Orlova. A verdade sobre o destino de Lyubov Orlova continua sendo um mistério até hoje. Enquanto isso, os avistamentos e relatos continuam a alimentar a lenda do navio fantasma, deixando as pessoas se perguntando se ele realmente existe ou é apenas uma invenção da imaginação popular. Será que realmente é um navio fantasma ou apenas uma embarcação abandonada que segue vagando pelo oceano? A verdade pode nunca ser revelada, mas a lenda do navio fantasma continuará a assombrar os marinheiros e os habitantes das cidades costeiras pelos anos vindouros. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva em nosso canal. Caso você tenha mais histórias ou relatos sobre o Lyubov Orlova, deixe aqui nos comentários para que a gente também possa aprender com você. A Sereia do Zimbábue é uma história envolta por relatos, crenças e acontecimentos que, infelizmente, acabaram em tragédia. Em terras onde o poder dos ancestrais é valorizado, muitos mistérios sem explicação ocorrem quase que diariamente. No vídeo de hoje, você irá descobrir que sereias são seres cruéis e que só esperam a oportunidade perfeita para se vingar. Prepare-se para saber de relatos que irão te fazer pensar duas vezes antes de entrar na água novamente. Em julho de 2000, os aldeões da região de Mondor, no Zimbábue, África, amanheceram com gritos e lamentações. 2 corpos estavam sendo recolhidos do riacho que a população usa para sua sobrevivência. As vítimas, 2 homens que estavam pescando bem cedinho. De acordo com os companheiros de pesca, eles mergulharam no riacho para capturar uma sereia. Nos corpos haviam arranhões e foi diagnosticado que eles perderam suas vidas por afogamento. Segundo as testemunhas, todos estavam na beira do riacho em silêncio pescando, como faziam sempre, quando uma movimentação foi observada bem no centro do pequeno rio, e a sereia ficou evidente aos olhos de quem estava ali. Como outras perdas já haviam ocorrido antes, os homens mais valentes pegaram suas facas e entraram na água, mas não retornaram de lá com vida. A população tinha passado por outra perda apenas um mês antes, onde o cachorro de um jovem rapaz que o acompanhava durante a pescaria foi levado pela tal criatura. Mas a convivência desse povo com a suposta sereia começa muito antes disso. Tudo começou no início do século XX. As pessoas das tribos respeitavam o direcionamento que seus deuses e seus ancestrais lhe davam e obedeciam às ordens que recebiam durante suas celebrações culturais. Eles acreditavam que algumas criaturas estavam presas a esse plano para obedecer à ordem das divindades. Além disso, a região conta com muitas pitons africanas que sempre foram vistas como animais ligados diretamente a entidades divinas. E por isso existia uma regra entre as tribos: nenhuma piton poderia ser abatida, pois eram sagradas.
As crenças eram muitas e fortemente enraizadas. Quando os cristãos chegaram ao local, com suas regras e modo de vida, eles encararam a ira dos deuses. Para construírem as igrejas, os cristãos fizeram escavações profundas, uma delas tão profunda que chegou a uma gruta, que, segundo o líder tribal, era lar de um ser que deveria ficar preso lá, uma sereia. Com a escavação, ela foi libertada da gruta direto para o rio, onde os homens brancos estavam acampados ao redor. Fato é que muitos evangelistas perderam sua vida de forma misteriosa no rio, e tais acontecimentos foram atribuídos à sereia. O líder da tribo consultou os deuses, mas não obteve resposta. Porém, seus ancestrais já desencarnados os orientaram a cercar o rio com pedras e não entrar de nenhuma forma nele, pois o mal agora habitava ali. A tribo só poderia usar uma pequena parte para lavar roupas, pegar água e pescar, porém sempre em grupos e nunca sozinhos. Por muitos anos, essa ordem foi obedecida e os incidentes cessaram. Dizem que à noite era possível ouvir o canto da sereia ecoando entre as pedras que foram colocadas para cercar o rio. Anos se passaram e na década de 70, os homens brancos invadiram o local com suas máquinas e fizeram do rio uma represa, deixando apenas o pequeno riacho para os moradores usarem. Durante a construção da represa, outros incidentes mortais ocorreram, todos por afogamentos. E a tribo sempre alertava para a presença do mal que habitava aquelas águas. Mas no ano 2000, uma forte chuva abriu uma pequena pedra na barreira da represa e os cantos da sereia voltaram a serem ouvidos na parte baixa, onde estava o riacho. E foi quando os ataques citados no início desse vídeo ocorreram. Depois da perda dos 2 pescadores e as marcas misteriosas em seus corpos, os aldeões limitaram ainda mais usar o riacho. Nunca iam sozinhos, sempre se mantinham à margem, e o silêncio, ao entrarem ali, foi a forma que eles encontraram de mostrar para a sereia o respeito e medo que sentiam. Durante a pesquisa para esse vídeo, vimos algumas pessoas comentando que a responsável pelos ataques, na verdade, seriam pitons africanas, que estavam em uma superpopulação há muitos anos, pois eram vistas como sagradas e não podiam ser abatidas. Elas nadavam no rio de água turva e eram confundidas com a tal sereia. Isso explicaria os óbitos por afogamentos, mas não os arranhões profundos achados nas vítimas. Apesar de ligarmos as sereias como criaturas metade mulher, metade peixe, que quase sempre seriam belas e gentis, saiba que esse mito começou na Grécia Antiga, onde seres que eram semelhantes a mulheres, porém com asas de pássaros, habitavam em ilhas e quando os marinheiros estavam por perto, elas o enfeitiçavam com sua voz e ceifavam suas vidas. Mas essa história se torna ainda mais misteriosa quando analisamos diferentes mitologias ao redor do mundo, pois em quase todos os povos existem lendas que envolvem seres ligados à água que encantavam os homens e depois acabavam com suas vidas. E a beleza estaria apenas na sua voz, ou em uma imagem ilusória, pois na verdade elas seriam cruéis e sua maldade se revelaria também em sua aparência. O que pensa sobre essa história? Deixe nos comentários, clique no like e se inscreva. Eu não tenho mais coragem de dormir sem tomar algum remédio que me faça apagar. Isso não é vício, é medo de acordar e encontrar ele novamente nos pés da minha cama. Olá, eu sou Roberta e morava numa cidade chamada Planaltina. Existem muitas teorias para os fenômenos que acontecem durante o sono,
paralisia do sono, alucinação hipnagógica, sonhos lúcidos, pesadelo, alucinação. Como eu sei disso? Porque até hoje eu procuro explicação para o que aconteceu. Ninguém precisa acreditar, mas eu sei que foi real, porque fui eu quem viveu, e isso nunca vai sair da minha memória. Foi na madrugada do dia 9 de julho de 2014. Eu passei o fim de tarde com amigos em um churrasco para ver o jogo do Brasil e Alemanha. Depois que o Brasil perdeu, eu me lembro de ter ficado muito chateado. Eu nunca fui alguém que assistia futebol e até hoje só gosto de jogos da Copa. Mas naquele ano eu realmente me envolvi com o clima da Copa. E aquele dia da derrota eu chorei demais. Já era umas 9 da noite quando eu fui embora, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. Eu moro sozinho, desde os meus 20 anos. Eu trabalhava o dia todo e depois ia para a faculdade. Sempre chegava em casa umas 11h30 da noite e essa rotina se repetia todos os dias. Naquele dia, nós tivemos folga no meio da tarde e eu não fui à faculdade. Eu cheguei em casa, eu tomei um banho, liguei a TV um pouco enquanto mexia no telefone. Eu não vi a hora que eu dormi. Eu só lembro que acordei e tava aquelas listras coloridas na tela da TV. Acho que é quando não tem programação nenhuma sendo transmitida. Eu não olhei o relógio, eu só desliguei a TV e eu fui pro quarto. Eu puxei a colcha e deitei. Eu tava naquele estado nem lá e nem cá, sabe? Então eu comecei a pegar no sono e acordar, cochilava e despertava. Não era normal isso acontecer comigo. Era como se alguma coisa me acordasse quando eu estava quase dormindo. Então eu lembro de ter a sensação que ia cair. E eu despertei assustada. Foi quando tudo aconteceu. Minha casa é em cima de um comércio. Então a janela do meu quarto fica de frente para a luz do poste. Eu tinha cortinas, mas elas não estavam completamente fechadas. E um pouco de luz estava entrando no quarto. Aquele ser estava sentado nos pés da minha cama me observando. Parecia um homem muito magro. Era como se ele tivesse sofrido algum acidente e tivesse ficado tudo torcido. Ele não usava nenhum tipo de roupa, só um pano preto na cintura, e devia ser do tamanho do meu irmão mais velho. Os olhos eram de um vermelho escuro. Eu sei disso porque ele balançava a cabeça de um lado para o outro devagar, como se estivesse cantando, mas não tinha som nenhum. E nesse movimento, um pouco de luz pegava nele e eu podia ver a cor dos olhos. Ele não tinha pelo nenhum na cabeça, era tudo liso. E a boca dele era deformada, preta e com dentes podres em cacos afiados. Ele só ficou ali me olhando e balançando a cabeça. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar também, era angustiante. Eu fiz tanta força para quebrar aquela paralisia que eu dei um grito, então não tinha mais nada. Eu não dormi mais aquela noite. Eu acendi todas as luzes da casa e quando eu olhei o relógio, era 3h55 da manhã. Eu saí para o trabalho às 5h30 como fazia todos os dias. Passei o dia pensando naquilo. Eu não falei com ninguém, apesar de ter sido tão real, eu me convenci que tinha sido um sonho. À noite na faculdade foi dia de apresentar trabalho e eu fiquei tão envolvido com a atividade que me esqueci do que tinha acontecido na madrugada. Eu cheguei em casa muito cansado, eu tomei um banho longo e quente. Eu comi um miojo com ovo e salsicha e caí na cama de novo. Eu apaguei. Então acordei com alguma coisa cheirando no meu ouvido. Quando acordei, meu corpo já estava cheio de adrenalina, queimava, e eu podia ver a silhueta distorcida daquele ser sobre mim. Eu não lembro de sentir o peso dele, mas ele estava ali, em cima de mim, me cheirando. Ele passava suas mãos distorcidas no meu rosto e eu podia sentir o toque, era áspero. A minha cabeça foi ficando zonza e eu apaguei. Eu acordei no outro dia, 6h40, eu não ouvi o despertador, eu perdi a hora e decidi ligar para o trabalho e dizer que estava passando mal. Eu fui até o posto de saúde naquela manhã e menti que estava passando mal e peguei um atestado. Dali eu fui direto para uma igreja que ficava no fim da rua. Eu contei tudo o que estava acontecendo e o pastor disse que havia sido feito algum trabalho de macumbaria contra a minha vida e que aquilo era um demônio. Ele orou comigo e me chamou para participar de uma campanha.
Eu não estava satisfeita. Eu sabia que tinha coisa ali. Já eram umas 11 da manhã quando eu almocei em um restaurante popular, e quando eu estava voltando para casa eu passei em frente a um centro espírita e decidi entrar para ver se encontrava alguém. Tinha um senhorzinho simpático lá e ele era um dos responsáveis por aquele centro. Ele me ouviu atentamente e à medida que contava podia perceber o semblante dele ficando mais sério e atento à minha história. Ele foi muito sincero. E ele disse que, pelo que ele entendia, aquilo podia ser algumas coisas, e entre elas, um obsessor que por algum motivo se agarrou a mim. Segundo a doutrina espírita, pelo que eu li depois, podia ser alguém que eu conheci e tive alguma experiência em alguma das minhas vidas passadas, que queria vingança ou me atormentar por alguma coisa. Para quem acredita, faz sentido. O senhorzinho sugeriu algumas coisas e eu me prontifiquei também a fazer. Eu comecei a ficar paranoica com aquilo. Posso jurar que comecei a ver o reflexo daquele ser nos espelhos de casa. Quando a noite caiu, o desespero vinha junto, porque eu passei a conviver com a sensação da presença daquela coisa. Mas nas noites seguintes, não houve nenhuma experiência. Eu só dormia com as luzes acesas e com a cabeça coberta. Fiz a campanha na igreja e participei de uns encontros ao sábado no centro espírita. As coisas pareciam ter voltado ao normal, mas eu ainda não me sentia segura para apagar as luzes. E isso estamos falando de um período de 3 meses. Numa dessas noites, eu acordei no meio da noite com muito frio. Tava uma penumbra, era escuro, mas eu podia enxergar. Mas eu sabia que tinha dormido com as luzes acesas. Estava frio. Quando eu me virei para pegar o celular que sempre ficava ao lado do travesseiro, eu estava deitada. Meu corpo estava lá. E antes de eu fazer qualquer coisa, alguém falou comigo: ele escolhe pessoas. Só quem ele escolheu pode mandar ele embora. Quando eu me virei novamente, aquela criatura estava em pé na cabeceira da minha cama e me olhava com uma expressão demoníaca. Eu acordei com um medo que tinha cheiro. Daquela noite em diante, eu passei a tomar remédios para dormir. Ainda sinto, às vezes, que ele está lá, em algum lugar do quarto, onde quer que eu vá. Já fazem 8 anos e não sei quantos mais ainda virão. Esse vídeo foi enviado para o popular canal japonês da equipe de caça-fantasmas Clip Store, por um homem que afirma que a filmagem foi feita por seu irmão mais velho, que agora já está falecido. O homem disse que seu irmão era um grande fã de assuntos paranormais e frequentemente passava seu tempo livre explorando locais conhecidos do Japão como sendo assombrados. Em uma dessas filmagens, o irmão desse homem decidiu ir a um túnel que estava ganhando fama por causa de relatos de uma suposta aparição. Esse túnel fica em uma cidade chamada Fukuoka, na ilha de Kyushu, Japão, e o encontro que ele teve foi absolutamente aterrorizante.
Você conseguiu ver? Primeiro, uma voz assustadora vem de trás do homem que filma o túnel. Ele rapidamente gira a câmera para ver do que se tratava, e uma figura escura e sinistra está em pé, bem à sua frente. Uma forma sombria que não estava lá alguns segundos antes. Totalmente apavorado, o homem sai correndo no túnel adentro. Mas a história fica ainda mais estranha, porque algumas semanas depois, esse homem supostamente morreu em um acidente bizarro e esse vídeo foi encontrado em seu telefone. Esse foi o último vídeo que ele gravou. A equipe da Clip Store rastreou a localização de onde o vídeo foi gravado, mas não encontraram qualquer coisa incomum durante as investigações. Então, pode ser que aquele homem gravou acidentalmente algum ser que não queria ser visto. Um grito de socorro. Esse vídeo é um pouco misterioso, porque foi publicado no TikTok sem qualquer informação da fonte. Imagens de uma câmera de segurança em uma casa mostram uma garota entrando no que parece ser o banheiro, e o que acontece é como algo tirado de um pesadelo. As luzes de repente começam a piscar, assustando a garota, enquanto ela bate na porta trancada e grita por socorro. Uma forma escura, sinistra, pode ser vista movendo-se lentamente em sua direção. Parece que a aparição está estendendo seus braços para agarrá-la, quando um homem abre a porta e a garota foge desesperada. Sem uma fonte, talvez nunca saberemos o que aconteceu. Então eu te pergunto, isso foi real ou tudo não passa de uma farsa muito bem elaborada? Um intruso estranho. Na Jamaica, uma mulher saiu de casa para pegar algo no porta-malas do carro, mas ela não faz ideia de que um evento bizarro está prestes a acontecer. Enquanto a mulher sai de casa e caminha até o carro, podemos ver uma estranha forma translúcida saindo da escuridão da floresta e caminhando para o interior da casa. Seja o que for, isso não se parece com alguma anomalia da gravação, porque a imagem da mulher está perfeitamente nítida e quando a estranha forma se aproxima da luz, é possível notar como se fosse uma névoa. Isso parece algo sobrenatural para você ou não? Encanto. O canal Ghost 23 postou um vídeo onde ele está filmando uma cachoeira em um lugar remoto no meio do nada e cercado por montanhas altas. Ele foi informado de que a cachoeira é assombrada por um espírito conhecido como Encanto, um ser mítico que tem a habilidade de assumir uma forma humana. Ghost 23 decide subir para a parte mais alta da cachoeira. Ele está completamente sozinho. A subida demorou mais do que o esperado e quando ele percebe, o sol já está se pondo. Restava pouca luz do dia quando ele conseguiu filmar algo realmente arrepiante. Uma pessoa surge a alguns metros dele e enquanto ele tentava se aproximar, aquele ser simplesmente se afasta e desaparece no ar. O que torna tudo mais intrigante é que não havia para onde qualquer pessoa ir. A cachoeira abaixo é muito alta para pular e o paredão de pedra alto demais para escalar.
Onde aquele ser poderia ter ido? Seria aquela a aparição do encanto que pessoas dizem viver naquela região das Filipinas? O que você acha sobre isso? A Taverna do Viaduto. Os investigadores paranormais do canal Ghost Tech investigaram recentemente a assombrada Taverna do Viaduto em Londres. Esse viaduto existe há centenas de anos e foi construído a poucos metros de distância do local da infame Old Newgate Prison, onde milhares de criminosos foram executados. O terceiro andar da taverna já foi um bordel, onde uma das mulheres que trabalhavam ali, chamada Kate, perdeu tragicamente a vida em uma história tão longa e sombria que não é de admirar que ao longo dos anos os proprietários, trabalhadores e até mesmo visitantes testemunharam atividades paranormais terríveis. Mas a Taverna do Viaduto, como se tornou conhecida, é hoje um pub histórico e muito popular na Inglaterra. A equipe da Ghost Tech usou várias câmeras fixas para realizar as gravações, e as investigações iniciaram no terceiro andar, onde a maioria dos relatos de atividades paranormais acontecem. E não demora muito até que os 3 investigadores comecem a ouvir sons muito estranhos vindo do andar logo acima de suas cabeças. Os sons de alguém andando sobre o assoalho no quarto andar da Taverna do Viaduto pode ser ouvido nitidamente. A equipe da Ghost Tech acredita que eles podem estar fazendo contato com o espírito de Kate, a dama da noite que faleceu tragicamente ali há muito tempo. There was a few footsteps on the floor above us. Jeff, Phil e Mark sobem ao quarto andar para fazer uma sessão de Spirit Box, e o que acontece a seguir é muito assustador. Algo atravessa em frente a uma janela enquanto Jeff fazia perguntas através do Spirit Box. Uma figura escura move-se rapidamente na frente da janela, não uma, mas 2 vezes. A equipe não consegue explicar o encontro bizarro que tiveram com um espírito. E essa não foi a única vez que aquela equipe capturou algo inexplicável naquela noite. No terceiro andar, enquanto tentavam alguma resposta com o Spirit Box, todos estão atentos a sussurros que começam a serem ouvidos, até que isso acontece. Mark dá um pulo de susto quando percebe alguém parado ao seu lado, mas quando eles olham, não havia mais ninguém. Mais tarde, quando a equipe da Ghost Tech analisam suas imagens, eles percebem que realmente Mark havia capturado alguma coisa. É apenas uma fração de segundos ao desacelerar a filmagem, mas quando Mark se assustou e girou a câmera, um rosto surge inexplicavelmente de alguém que estava parado ao seu lado. Muito obrigado por assistir, e se você gosta de vídeos assim, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada emocionante e enigmática para desvendar os segredos do paranormal. Talvez vocês tenham ouvido histórias de casas mal assombradas, onde os espíritos dos mortos parecem vagar pelos corredores, fantasmas, OVNIs e outros fenômenos sobrenaturais. Esses são apenas alguns exemplos dos fenômenos paranormais que têm assombrado a humanidade há séculos. Mas será que esses fenômenos são reais ou simplesmente fruto da imaginação humana?
Hoje vamos desvendar esses mistérios e explicar de forma clara e precisa 5 fenômenos sobrenaturais baseados em evidências científicas e teorias comprovadas. Se vocês estão prontos para embarcar em uma jornada emocionante e enigmática, então esse é o vídeo certo para você. Vocês estão prontos? Então vamos! OVNIs. Os OVNIs, também conhecidos como objetos voadores não identificados, são objetos ou luzes no céu que não podem ser explicados por meios convencionais. Eles têm sido relatados desde a antiguidade, mas tornaram-se particularmente populares na década de 1950, quando aumentou o número de relatos de avistamento. Um dos relatos mais famosos de OVNIs ocorreu em 1947, quando um piloto chamado Kennedy Arnold relatou ter visto 9 objetos voadores em forma de disco voando perto de Mount Rainier, Washington. Ele descreveu os objetos como se movendo com uma velocidade incrível e com uma capacidade de mudar de direção instantaneamente. Esse relato foi amplamente divulgado na mídia e é creditado a ele o fato de popularizar o termo OVNI. Outro relato famoso em Roswell, Novo México, em 1947. A história afirma que um disco voador caiu na região e foi recuperado pelas autoridades militares dos Estados Unidos. Enquanto o governo dos Estados Unidos afirmou que o objeto era apenas um balão meteorológico, muitos acreditam que foi realmente um OVNI e que o governo estava encobrindo a verdade. Em 1954, o governo dos Estados Unidos lançou uma investigação oficial sobre os OVNIs, chamada de Projeto Blue Book. Durante a investigação, foram relatados mais de 12.000 avistamentos de OVNIs, mas a maioria foi explicada como sendo aviões, balões meteorológicos e outros objetos conhecidos. No entanto, cerca de 700 avistamentos permaneceram sem explicação. O projeto foi encerrado em 1969 e seus arquivos foram liberados para o público. Os relatos de OVNIs ainda são comuns hoje em dia, e muitas pessoas acreditam que eles podem ser naves espaciais pilotadas por seres extraterrestres. No entanto, a maioria dos cientistas e especialistas em aviação acredita que a maioria dos avistamentos de OVNIs pode ser explicada como sendo objetos conhecidos ou fenômenos naturais. Enquanto a verdade sobre os OVNIs ainda é desconhecida, eles continuam a ser um dos maiores mistérios da humanidade e a fonte de muitas especulações e debate. Ao considerarmos todos os relatos de avistamento de OVNIs, é difícil negar a possibilidade de que esses objetos possam ser naves extraterrestres. Muitos desses relatos são feitos por pessoas altamente qualificadas, como pilotos e controladores de tráfego aéreo, que têm a capacidade de identificar objetos voadores diferentes daqueles aos quais eles estão todos os dias em contato. Existem milhares de relatos de avistamentos de OVNIs feitos por pessoas de diferentes países e épocas, e que muitos deles descrevem objetos voadores com características semelhantes, o que sugere que eles podem ser observações de algo real e não simplesmente alucinações. Além disso, existem relatos de militares e funcionários governamentais que afirmam terem visto OVNIs e que foram proibidos de discutir essas experiências publicamente, o que aumenta ainda mais a intriga em torno desse tema. Embora não existam provas conclusivas de que os OVNIs são naves extraterrestres, também não existem provas de que não sejam. A descoberta de vida extraterrestre seria uma das maiores descobertas científicas da história humana e teria implicações profundas para a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Mediunidade.
A mediunidade é a capacidade de se comunicar com espíritos ou entidades que já se encontram no plano espiritual. Existem vários tipos de mediunidade, cada um com suas próprias características e habilidades. A mediunidade pode ser dividida em 3 categorias principais: a mediunidade sensitiva, a mediunidade intelectual e a mediunidade psicofônica. A mediunidade sensitiva é a habilidade de sentir a presença de espíritos ou entidades. Por exemplo, uma pessoa sensível pode sentir um arrepio na espinha quando um espírito está presente. Alguns médiuns sensíveis também podem sentir cheiros ou sabores desagradáveis quando espíritos estão presentes. A mediunidade intelectual é a habilidade de se comunicar com espíritos ou entidades através da mente. Por exemplo, um médium intelectual pode receber mensagens mentais de um espírito e passá-las para as pessoas vivas. Alguns médiuns intelectuais também podem ter visões mentais de eventos futuros ou passados. A mediunidade psicofônica é a habilidade de se comunicar com espíritos ou entidades através da voz. Por exemplo, um médium psicofônico pode ouvir vozes espirituais e passá-las para as pessoas vivas. Alguns médiuns psicofônicos também podem falar com as vozes dos espíritos. Existem muitos relatos famosos de mediunidade ao longo da história. Um dos mais conhecidos é o de Ellen Garrett, uma médium britânica que foi testada e estudada por cientistas e pesquisadores em vários países. Outro exemplo famoso é a de Eusapia Palladino, uma médium italiana do século XIX, que era conhecida por suas sessões de espiritismo e sua capacidade de produzir fenômenos físicos, como movimentos de objetos e levitação. Ela foi investigada por muitos cientistas e pesquisadores, incluindo o famoso psicólogo William James, que testemunhou muito dos seus fenômenos e escreveu sobre eles em suas obras. Além de Garrett e Palladino, há muitos outros relatos de mediunidade ao longo da história. Aqui mesmo no Brasil temos dezenas de milhares de relatos que atestam a mediunidade de Chico Xavier. A mediunidade é um tema polêmico e ainda não totalmente compreendido pela ciência. É um tema fascinante e intrigante que tem sido objeto de estudo há séculos. Existem muitos relatos de pessoas que afirmam ter a capacidade de se comunicar com espíritos ou entidades do plano espiritual. Além disso, há muitos casos documentados de médiuns que foram capazes de fornecer informações precisas sobre eventos passados, pessoas e lugares, sem ter qualquer conhecimento prévio sobre eles. É importante lembrar que a mediunidade é uma habilidade natural e que muitas vezes é desenvolvida através de práticas espirituais ou meditativas. Há também casos de médiuns que trabalham com equipes de investigações paranormais, ajudando a esclarecer casos de assombrações e outros fenômenos espirituais. É fascinante explorar a possibilidade de que existe uma conexão entre esse mundo e o mundo espiritual. Com certeza, a mediunidade é um tema intrigante e interessante, que vale a pena investigar mais a fundo. Aparições. As aparições são eventos em que as pessoas relatam ter visto uma aparição de uma entidade ou ser, e geralmente de natureza sobrenatural ou divina. Elas podem ser de natureza religiosa, como aparições de santos ou anjos, ou podem ser de natureza paranormal, como aparições de fantasmas ou extraterrestres. Uma das aparições mais famosas é a de Nossa Senhora de Fátima, que teria aparecido a 3 crianças em Portugal em 1917. De acordo com os relatos, a aparição teria revelado às 3 crianças um segredo que foi divulgado somente anos depois. Até hoje, a aparição de Fátima é considerada uma das mais importantes aparições na história da Igreja Católica. Há também muitos relatos de aparições de fantasmas, que geralmente são vistos como a manifestação de espíritos de pessoas mortas. Um exemplo famoso é o caso de Amityville, onde uma família relatou ter sido assombrada por entidades malignas após mudarem para uma casa onde um assassinato havia ocorrido anteriormente. O caso foi retratado em livros e filmes, e muitas pessoas acreditam que a história é verídica.
Embora algumas pessoas possam questionar a veracidade desses relatos, há muitas evidências que apoiam a existência de aparições. Os relatos de aparições de Nossa Senhora de Fátima e de Lourdes, por exemplo, são apoiados por testemunhas e têm sido estudados por especialistas. Além disso, os relatos de aparições paranormais, como o caso de Amityville, são apoiados por evidências físicas. A possibilidade de aparições é intrigante e pode nos levar a questionar nossas crenças e compreensão do mundo. Precisamos continuar investigando e estudando esses eventos para entender melhor a natureza do mundo que nos cerca. E você, acredita em aparições? Casas mal assombradas. As casas mal assombradas são uma temática comum na cultura popular, tendo sido retratadas em filmes, séries de televisão e livros. Elas são geralmente descritas como residências que são assombradas por espíritos ou outras entidades paranormais. Embora muitas pessoas possam questionar a existência dessas casas e sugerem que as aparições podem ser explicadas por fenômenos naturais ou psicológicos, há relatos famosos que apoiam a existência de casas mal assombradas. Um dos casos mais famosos de casa mal assombrada é a casa Amityville, localizada em Long Island, Nova York. Em 1974, a família DeFell foi encontrada assassinada em sua casa e o filho mais velho foi condenado pelos assassinatos. Posteriormente, a família Lutz se mudou para casa e relatou uma série de eventos paranormais, incluindo barulhos estranhos, objetos se movendo sozinhos e aparições. Eles acabaram se mudando depois de apenas 28 dias e relataram suas experiências para a imprensa. A história foi contada no livro The Amityville Horror e em vários filmes. Embora algumas pessoas acreditem que esses relatos são fictícios, outras acreditam que a história é verdadeira. Outra casa famosa é a Casa Winchester, localizada em San José, Califórnia. A casa foi construída pela viúva de um dos inventores da espingarda Winchester, que relatou ter sido visitada por espíritos das pessoas que foram mortas com essa arma. Ela então construiu vários quartos e passagens secretas para confundir os espíritos e evitar que eles a atormentassem. A casa é agora um popular ponto turístico e muitos visitantes relatam sentir a presença de espíritos enquanto exploram a propriedade. Borley Rectory, na Inglaterra, foi considerada a casa mais assombrada do mundo, devido aos muitos relatos de atividade paranormal. A casa foi investigada por vários especialistas, incluindo o famoso médium Harry Price, que relatou vários casos de atividade paranormal, incluindo vozes estranhas e aparições espirituais. Embora algumas pessoas possam questionar a veracidade desses relatos, há muitas evidências que apoiam a existência de casas mal assombradas. A casa Amityville e a casa Winchester são apenas alguns exemplos de casas famosas que foram relatadas como sendo assombradas. Existem muitos relatos de testemunhas e experiências pessoais que são difíceis de ignorar. Além disso, estudos científicos e investigações realizados por especialistas em paranormalidades têm apresentado evidências de atividades paranormais em muitos desses locais. É importante notar que muitas vezes as casas mal assombradas são realmente lugares onde ocorreram eventos traumáticos ou mortes violentas no passado, o que pode explicar a presença de atividade paranormal ali. A ciência ainda não tem uma explicação completa para atividades paranormais, mas isso não significa que essas experiências não são reais. Lobisomens. Os lobisomens são criaturas lendárias, conhecidas por sua habilidade de se transformar de humano para lobo e vice-versa. A crença em lobisomens é antiga e presente em várias culturas ao redor do mundo, desde a Europa medieval, África, até as tribos indígenas da América do Norte e latino-americanas.
Um dos relatos mais famosos de lobisomem ocorreu na França, no século XVII, conhecido como o caso de Geraldo Luparo. Durante esse período, várias pessoas foram assassinadas e mutiladas, e as suspeitas recaíram sobre um homem chamado Geraldo Luparo, que foi acusado de se transformar em um lobisomem e cometer esses assassinatos. Ele foi condenado e executado. Outro relato famoso é o da besta de Gévaudan, que atacou e matou mais de 100 pessoas na França um século depois, no século XVIII. Alguns acreditam que a crença em lobisomens é baseada em fatos históricos, como a doença conhecida como hipertricose, que causa o crescimento excessivo de pelos no corpo humano. Outros argumentam que a crença em lobisomens é simplesmente uma forma de explicar eventos estranhos e misteriosos, como ataques de animais selvagens. Além desses relatos históricos, existem muitas histórias de lobisomens transmitidas de geração em geração em muitas culturas diferentes. Enquanto algumas pessoas acreditam que os lobisomens são seres reais com habilidades paranormais, outros acreditam que são meras lendas e mitos. No entanto, a crença na existência de lobisomens ainda é forte em muitas comunidades e continua a inspirar a literatura e o entretenimento. A crença na existência de lobisomens tem raízes profundas na cultura popular, com relatos e mitos sendo passados de geração em geração. Embora a ciência não tenha encontrado evidências concretas da existência de seres híbridos, metade homem e metade lobo, isso não significa necessariamente que eles não existam. Muitos relatos e testemunhos de pessoas ao redor do mundo descrevem encontros assustadores com criaturas que parecem ser lobisomens. Além disso, ainda há muito que a ciência não entende sobre a natureza e a biologia de muitas espécies animais, incluindo lobos, e é possível que haja algo a ser descoberto. Portanto, é importante manter a mente aberta e continuar investigando e estudando esses relatos. A jornada para desvendar os segredos do paranormal é fascinante e cheia de surpresas. Desde aparições até casas mal assombradas, há uma variedade de fenômenos naturais que ainda não foram completamente compreendidos. Existem muitos fenômenos aparentemente sobrenaturais que podem ser explicados por meios científicos e racionais. No entanto, ainda há muito que não sabemos sobre o mundo à nossa volta, e é possível que haja algo além do que nós conseguimos perceber. A ciência continua avançando, e as respostas para os grandes mistérios da vida, da morte e do universo podem estar mais perto do que pensamos. A verdadeira aventura está em descobrir o desconhecido e quem sabe um dia desvendaremos os segredos do paranormal e descobriremos que a realidade é muito mais incrível do que imaginávamos. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e considere se inscrever em nosso canal. Até a próxima!